Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer a análise aqui da empresa Camil, que é a CAML3, né? Está listado na bolsa. Eu tenho uma análise aqui, ela está no meu blog. Para quem quiser, eu vou estar deixando o link aí na descrição. Quem quiser tiver o acesso à análise, no blog também tem outras análises de outras empresas. Aqui eu tenho um textinho que conta um pouquinho a história da Camil, né? Quem quiser dar uma lida, quiser se interessar, no site dela também tem. Aqui tem vamos começar com o demonstrativo do resultado do exercício, que é o DRE. Aqui, você olhando a letra, os números estão um pouquinho pequenos, basta você clicar em cima ou dar um zoom aqui que você vai conseguir visualizar, mas o intuito não é nem analisar os valores, mas sim os gráficos, por isso que os gráficos eu destaquei um pouquinho mais aqui. A receita ali, os dados, os números da empresa estão nos sites, que é só você pesquisar no Google Camil RI, que é a relação de investidores, vão estar todos os dados lá. Bom, primeiramente a gente vai começar com a receita líquida, converter cada conta da DRE através de gráfico, para ficar mais fácil o entendimento da questão da evolução histórica. Vamos começar com a receita líquida, que é o total de vendas da empresa de 2014 a 2019, que é o total de vendas menos algumas deduções, devoluções, descontos concedidos e os impostos sobre vendas. Bom, a gente consegue analisar de 2014 a 2019, a empresa vem mantendo até uma média aqui, se a gente traçar uma linha, está numa tendência de alta, mas não uma tendência de alta tão forte. Mas cada ano que passa, a empresa acaba vendendo mais. Seu melhor período foi de 2015 a 2017, teve uma inclinação maior do aumento das suas vendas. 2017 foi o melhor período, caiu um pouquinho em 2019, em 2018 e 2019 manteve o mesmo patamar de 2018. Bom, agora a gente tem o custo dos bens vendidos. Custo dos bens vendidos, para quem já acompanha as minhas análises aí, ou para quem já tem um conhecimento de análise de demonstrações financeiras, o custo dos bens vendidos é praticamente um espelho da receita líquida. Por quê? Porque se o custo dos bens vendidos é o custo que a empresa aplica para a produção dos seus produtos. Então, se aumentar a quantidade de pedido dos clientes, a empresa precisa gastar mais. Se diminui a quantidade de pedido dos clientes, ela gasta menos. Então, aqui praticamente o custo dos bens vendidos é um espelho da receita líquida. Então, está mantendo a média aqui. Se a gente analisar a empresa gastou mais em 2016, em 2017, mas também em 2017 foi o período que ela vendeu mais. 2014 foi o período que ela gastou menos, mas também foi o período que ela vendeu menos. Então tá proporcional, tá da forma ideal. Bom, a gente tem o lucro bruto, que é o primeiro resultado, sempre esteve no patamar positivo, ou seja, sempre manteve lucro. Tá bem parecido aqui com os gráficos da receita e do custo dos bens vendidos. Esse primeiro resultado, ele não tem tanto poder de análise por ser o primeiro resultado ainda, porque ainda só foi descontado os custos ainda. Mas o importante é que a empresa já começou aqui no patamar positivo, longe do patamar de prejuízo. Bom, a gente tem as receitas ou despesas gerais administrativas. Essas receitas aqui gerais é o que a empresa, outras vendas que a empresa possa ter que não envolve o principal produto ou o ramo dela, venda de um ativo, de um veículo, de um maquinário, de um trator lá da empresa, de algum imóvel. Aí é um dinheiro que entra, mas não está envolvido diretamente no ramo da empresa, então entra como outras receitas gerais ou administrativas. E as despesas gerais e administrativas, como o nome já diz, são as despesas gerais que não estão envolvidas no processo produtivo da empresa, mas sim no processo organizacional. É gasto que tem no administrativo, gastos com campanha de marketing, gastos com impressoras, computadores, renovação de licenças de programas de computador, manutenção predial, produtos de limpeza, ou seja, são outras despesas da empresa. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que as despesas superaram as receitas. Geralmente as despesas superam mesmo
as receitas. Só quando a empresa, vamos supor, tem uma venda muito grande, vamos supor, num imóvel dela que é um valor alto, que acaba superando as despesas. Mas caso contrário, geralmente mesmo a despesa sempre supera as receitas. Vem crescendo, quando vai para baixo, que quer dizer que as despesas estão aumentando. Se estiver próximo do patamar neutro, quer dizer que as despesas estão diminuindo, mas cada vez mais está se distanciando do patamar neutro, que é o patamar zero aqui. Então quer dizer que as despesas da empresa estão aumentando. Bom, mas se as vendas da empresa estão aumentando, então quer dizer, não tem problema, que a empresa aumenta os gastos da empresa, questão organizacional. Arquivo, contratação do pessoal administrativo, algum consultor para ajudar, para contribuir na gestão da empresa, aluguel de algum novo escritório do pessoal do administrativo, novos computadores, ou servidores para renovação do parque de TI da empresa. Enfim, se a empresa vende mais, a tendência também é que aumente as despesas gerais administrativas. Agora, se a empresa estiver vendendo menos, cada ano que passa a empresa vem vendendo menos e vem aumentando as despesas gerais administrativas dela, já liga um sinal de alerta aí que tem alguma coisa errada. Porque quando a empresa passa por um período de decadência das suas vendas, a primeira coisa que ela tem que fazer é estar cortando as despesas gerais e administrativas. Vamos para o segundo resultado, que é o resultado operacional. Esse para a questão de análise e verificar como que está a saúde financeira da empresa. Esse daqui é o melhor. Não a saúde financeira, tem uma outra palavra. Para avaliar, fazer uma avaliação da situação operacional da empresa, verificar como que a empresa está ganhando dinheiro só com as rotinas dela, sem interferência de terceiros, igual empréstimos e financiamentos, impostos e investimentos. Aqui a gente já consegue analisar que a empresa sempre esteve no patamar positivo, teve um crescimento forte de 2015 a 2017, teve uma correção em 2018 e caiu um pouquinho o lucro operacional dela em relação a 2018. Melhor período 2017, pior período 2014, caiu em 2018 e está numa tendência de queda aqui para 2019. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras. Isso aqui é o que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui está incluído os juros que ela paga nos empréstimos, o que ela ganha ou perde no mercado financeiro, variação cambial, amortização ou amortização também de juros. Tem uma outra palavra também, depreciação também está incluída aqui dentro. Se tiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa pagou mais no mercado financeiro do que ganhou. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Bom, a gente consegue analisar aqui que vinha aumentando bem as suas despesas de 2014 para 2016, 2017 estabilizou junto a 2016 e teve uma recuperação forte de 2017 para 2018 e essa tendência está seguindo para 2019 próximo ao patamar neutro, está entrando no patamar positivo. Quase que em 2019 as receitas superaram as despesas. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto, é o terceiro resultado aqui a ser avaliado. Aqui está o resultado operacional mais ou menos, né, se a empresa ganhou ou perdeu no mercado financeiro. Aqui a gente consegue analisar o crescimento de 2018 para 2019, muito em relação pelo aumento de 2017 a 2019, muito por questão da empresa estar diminuindo as suas perdas no mercado financeiro e está quase ganhando mais capital, do que perdendo no mercado financeiro. Ainda está em 2019, ainda está no patamar negativo, mas diminuiu muito as despesas financeiras da empresa de 2017 para 2019. Então aqui já influenciou muito na questão do resultado do lucro antes do imposto. Bom, a gente tem um imposto pago, se está no patamar positivo, quer dizer que a empresa pagou imposto. Se estiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa está acreditando em imposto, ou seja, ela está passando um período sem pagar imposto.
Aqui sempre esteve no patamar positivo, mas caiu um pouquinho em 2000, caiu bastante de 2017 para 2019, quase no patamar negativo, muito por questão que a empresa possa estar passando por um período de crédito de imposto. Mas para a questão de análise, imposto pago não quer dizer muita coisa para a gente só mostra porque é uma conta da DRE. Mas para a questão de análise não diz muita coisa para nós não. Bom, a gente tem um lucro líquido. Esse é o último lucro da empresa. Esse é o último lucro que é dividido entre os sócios e acionistas. Bom, pessoal, fiz um vídeo aqui, eu tô meio gripado, parei um pouquinho pra tossir, pra espirrar, que eu não tô muito bem não. Espero que não seja Covid, né? Mas se Deus quiser que daqui... Deus queira que não vá ser nada, eu parei um pouquinho aqui pra poder tossir e espirrar. Pra não atrapalhar o vídeo. Bom, voltando aqui, a gente tem um lucro líquido, que é o que é o valor que vai ser dividido entre os sócios e acionistas, no caso do lucro. Retenção de lucros também, vai ter a retenção estatutária e a legal também, que é obrigatória, e o que vai ser lucro acumulado para o próximo período, né? Bom, aqui a gente consegue analisar que de 2014 a 2016 vinha mantendo uma média e começou a recuperação bem forte de 2017 para 2019. Muito por questão que influenciou muito nesse resultado aqui foi as despesas que a empresa diminuiu muito suas despesas e receitas financeiras, diminuiu muito suas despesas financeiras, que ela perdia muito no mercado financeiro aqui de 2014 a 2017, mas começou uma recuperação bem surpreendente de 2018 para 2019 e influenciou muito para a questão do resultado da empresa. Bom, vamos falar, já fizemos a análise aqui histórica das contas da DRE, vamos falar dos índices de análise da saúde financeira da empresa. Bom, a gente vai falar um pouquinho da estrutura de capital, que é o... Vamos fazer análise de dois índices aqui. Primeiro vamos falar da participação de capital de terceiros. Daqui a gente faz um comparativo do quanto que a empresa pegou de empréstimos e financiamentos em relação ao que foi captado, ao que foi investido pelos sócios e acionistas. O ideal é que esteja abaixo de 50%, se for abaixo de 50%, abaixo de 100%, perdão, se estiver abaixo de 100%, quer dizer que o capital investido pelos sócios e acionistas superam ao que foi o que foi aplicado de empréstimos e financiamentos. Bom, a gente batendo na cara aqui já consegue analisar que de 2014 a 2019 sempre foi abaixo de 100%. Se foi abaixo de 100%, quer dizer que sempre do período estudado aqui, o capital que foi investido pelos sócios acionistas, que está lá no patrimônio líquido, superou ao que foi aplicado de empréstimos e financiamentos pela empresa. E veio numa tendência de queda, era de 61% em 2014, veio caindo em 2015 para 53%, 2016 aumentou um pouquinho para 66%, 2017 manteve o mesmo patamar, caiu bem em 2018 para 17% e 2019 caiu bastante também. Aqui pode se explicar também a diminuição do que está lá na conta da DRE, que foi a diminuição das despesas financeiras de 2018 para 2019, pode ser explicado aqui pela queda da participação de capital de terceiros em 2018 e 2019. Bom, a gente está analisando agora a composição do endividamento. Isso aqui é uma análise para verificar qual o percentual da dívida que está a curto prazo e o percentual da dívida que está a longo prazo. É importante porque o ideal é que a maior parte da dívida esteja a longo prazo e a menor parte a curto prazo, porque se a menor parte da dívida da empresa estiver a curto prazo, quer dizer que a empresa tem mais tempo para poder girar o seu estoque e gerar caixa para poder pagar os seus compromissos com os bancos, né? O ideal aqui é sempre estar abaixo de 50%, se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida está a curto prazo e a maior parte está a longo prazo. Caso contrário, a maior parte da dívida vai estar a longo prazo,
a maior parte da dívida vai estar a curto prazo e a menor parte vai estar a longo prazo. Bom, a gente já consegue analisar aqui que em 2016 ficou em 54%, 2017 é 57%, quer dizer que a maior parte da dívida esteve a curto prazo e a menor parte a longo prazo, mas está bem equilibrado, praticamente metade da dívida ficou a curto prazo e metade da dívida ficou a longo prazo, porque são pontos percentuais mínimos aqui. Mas agora 2014, 2015, 2018 e 2019 sempre esteve abaixo de 50%, representando que a maior parte da dívida estava a longo prazo e a menor parte a curto prazo, sendo o melhor período aqui em 2018. Bom, vamos falar da análise de rotatividade. Vamos começar aqui com a rotatividade do estoque. Quanto tempo o estoque demora para ser renovado, ou seja, quanto tempo mais ou menos o estoque fica parado. Em 2014 o estoque ficou parado aí aproximadamente 5 dias. Em 2015 diminuiu diminuiu um dia e foi 4 dias. Aumentou o dobro em 2016. 2017 manteve o mesmo patamar de 2016. 2018 caiu para um dia. E o 2019 aumentou a quantidade de estoque lá da empresa da Camil, né, do arroz. Acredito que em 2020 esse número de dias aqui de rotatividade do estoque vai cair, porque a gente está passando pelo problema de falta de oferta de arroz, né? Diminuiu a questão do estoque do arroz, muito por questão do aumento do dólar. As empresas produtoras de arroz estão preferindo vender para o mercado externo e está faltando estoque aqui para o mercado interno, então elevou muito o preço do arroz, né? Um saco aí de 5 quilos está valendo aproximadamente R$23. Isso quando não está valendo 30, dependendo do lugar, né? Mas a tendência aqui é que a rotatividade do estoque em 2020 vai diminuir por questão da falta de estoque, a falta de oferta de arroz estocado aqui para o mercado interno. Então a tendência aqui vai diminuir essa rotatividade do estoque para 2020. Bom, agora a gente tem um prazo médio de recebimento. Quanto tempo a empresa demora para receber após a venda? Aqui está aproximadamente, aqui se tirar uma média, só teve um dia que foi acima de 4, foi em 2015. A empresa demorou 5 dias para receber após as vendas. Mas os restantes dos anos aqui a empresa manteve uma média de 4 dias. O prazo médio de contas a pagar: após a empresa comprar dos seus fornecedores, quanto tempo ela demora para poder pagar o seu fornecedor. Aqui é praticamente a mesma coisa do prazo médio de recebimento, sempre foi 4 dias, diminuiu um pouquinho em 2018, mas voltou para o mesmo patamar em 2019. Aqui tem um quociente de posicionamento relativo que divide o prazo médio de recebimento pelo prazo médio de contas a pagar. Se tiver abaixo de 1, o ideal é sempre estar próximo a 1 ou abaixo de 1, que quer dizer que o prazo médio de recebimento é inferior ao prazo médio de contas a pagar. O ideal é sempre o contas a receber da empresa, o prazo médio de contas a receber da empresa seja inferior ao contas a pagar da empresa. Por quê? O ideal é a empresa receber primeiro para depois o prazo de recebimento da empresa ser primeiro do que o prazo de pagamento da empresa. Por quê? Porque o ideal é a empresa receber primeiro para depois pagar o seu fornecedor. Se a empresa tiver que pagar primeiro para depois receber do seu cliente, se a empresa não tiver caixa, tem um risco da empresa não ter caixa para poder pagar esse fornecedor, ela tem que correr atrás de capital de giro. Capital de giro é empréstimo, e empréstimo tem um custo e acaba diminuindo a margem de lucro da empresa. Mas aqui a gente já consegue analisar que a empresa recebe no mesmo dia ela paga o seu fornecedor, porque o prazo médio de recebimento está equivalente ao contas a pagar da empresa. Aqui o quociente de posicionamento relativo já demonstra isso, que está praticamente em cima de 1, está bem equilibrado. A empresa recebeu, a empresa pagou, a empresa recebeu, a empresa pagou. Bom, a gente tem um índice de liquidez, a gente faz um comparativo do ativo da empresa em relação ao passivo. Primeiro a gente começa com liquidez geral, que é um comparativo que nós fazemos
Se o ativo total da empresa supera o passivo circulante e não circulante da empresa, se tiver acima de 1, quer dizer que o ativo total da empresa é superior ou equivalente ao passivo e não circulante da empresa. O ativo, para quem não sabe, ativo são os bens e direitos da empresa, são o que a empresa tem a receber do que ela tem de patrimônio. E o passivo são as obrigações da empresa, o que ela tem que pagar. Empréstimos e empréstimos, fornecedores, salários a pagar, impostos. Enfim, é tudo as obrigações da empresa tem com terceiros. Aqui a gente consegue analisar que em 2014 o ativo total superou ou equivaleu ou se equivaleram aí ao passivo circulante e não circulante. Mas a partir de 2015 sempre esteve no patamar de 2, ou seja, o ativo da empresa, os bens e direitos que ela tem a receber e o patrimônio dela, né, os móveis, os imóveis, os veículos, superaram as obrigações que ela tem que pagar com terceiros, tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Se a empresa quisesse quitar toda a sua dívida utilizando o seu ativo, ela conseguiria quitar tranquilamente. O liquidez corrente nós fazemos comparativo com o ativo circulante pelo passivo circulante, ou seja, são os bens e direitos que a empresa tem a receber a curto prazo no período corrente em relação ao que ela tem que pagar a terceiros no período corrente, no período de um ano. Se tiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera as obrigações dela do período corrente. Se tiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo supera os bens e direitos da empresa a curto prazo. Bom, aqui a gente consegue analisar que sempre esteve acima de 1, foi melhorando ano após ano. O melhor período foi em 2018, que praticamente o ativo circulante da empresa foi o triplo do passivo circulante. Caiu um pouquinho em 2019, mas praticamente o ativo da empresa circulante está praticamente o dobro do passivo circulante da empresa. O último índice de liquidez que nós vamos analisar, que é o de liquidez seca. A gente faz um comparativo. É praticamente a mesma coisa do liquidez corrente, a gente só tira o estoque, porque o estoque da empresa não vira dinheiro com tanta facilidade. A gente utiliza praticamente aqui só o caixa da empresa e a carteira de investimentos dela. Se tiver acima de 1, quer dizer que as contas do ativo da empresa que se transforma em dinheiro com facilidade superam o passivo circulante. Se estiver abaixo de 1, quer dizer que o passivo circulante supera as contas de alta liquidez da empresa. Bom, de 2014 a 2017 sempre foi abaixo de 1, ou seja, o passivo circulante superou o ativo seco da empresa. Em 2018 foi o único ano que o ativo seco da empresa superou o passivo circulante. E voltando ao patamar abaixo de 1 em 2019, o passivo voltando a superar o ativo seco da empresa. O ideal aqui sempre está acima de 0,50. Sempre esteve acima de 0,50, que é o ativo seco. Então dificilmente hoje as empresas deixam altos valores em caixa, né? Ou em carteira de investimento, ou dificilmente eles deixam dinheiro em caixa, estão deixando em carteira de investimentos. Dificilmente hoje o dinheiro fica alocado muito tempo em caixa, né? O ideal aqui é sempre estar acima de 0,50, tirando uma média aí de mercado. Sempre esteve acima de 0,50. O pior período aí foi em 2017, que ficou bem próximo, mais próximo do 0,50, ficou em 0,53. Bom, agora a gente tem um índice de rentabilidade, que a gente faz um comparativo de retorno de investimento. O primeiro índice é o giro do ativo. O giro do ativo, a gente faz um comparativo para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa. Quanto que virou venda, quanto que foi retornado nas vendas. Se estiver acima, aqui a gente, para uma leitura mais fácil, para cada R$1 que foi investido no meu ativo, retornou em venda aí R$1,19. R$1,13 em 2015, R$1,13 em 2016, R$1,29 em 2017, R$1,23 em 2018 e R$1,07 para 2019. Em relação às vendas, o retorno da empresa em relação ao que foi investido no ativo está num índice muito bom aqui.
Bom, a gente tem a margem líquida. Aqui é o do total de vendas da empresa, qual foi o percentual que virou lucro de fato. O mercado brasileiro aí tem uma base de 12,5% de margem líquida. De 2014 a 2016 foi uma margem baixa de 3%. Vem aumentando a partir de 2017 até 2019, tendo aí uma boa recuperação. Praticamente dobrou, mais que dobrou, de 2014 para 2019 a margem líquida da empresa. Esperamos aí que possivelmente em 2020 aí a margem líquida da empresa vai aumentar muito por questão do aumento do dólar e pelo preço também que aumentou aqui no mercado interno do preço do arroz. Bom, pessoal, espero que... faltou o último índice aqui, que é a rentabilidade do patrimônio líquido. É parecido com o giro do ativo, só que a gente faz um comparativo do que a empresa lucrou em relação ao que foi investido pelos sócios acionistas lá no patrimônio líquido. A leitura é praticamente a mesma do giro do ativo. Para cada R$1 que a empresa investiu que os sócios acionistas investiram na empresa, retornou de lucro aí 13 centavos, 9 centavos em 2015, 8 centavos em 2016, 15 centavos em 2017, 2014 diminuiu 1 centavo em 2018, em 2019 aumentou aí 3 centavos para 17 centavos para cada real investido pelos sócios e acionistas da empresa. Até que tá razoável aqui esse retorno aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Acredito que os números vão melhorar para 2020 da Camil, que é uma produtora de arroz, né? Comercializa arroz. Por questão do aumento do dólar e do aumento do preço do arroz aqui no mercado interno, né? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Eu vou estar deixando o link aqui dessa análise. Quem quiser comentar aqui tem a área de comentários. Se quiser comentar no vídeo também não tem problema. Eu vou estar deixando a análise aqui para vocês. Quem quiser ir acessar, tá o link aí na descrição. Espero que eu possa contribuir com vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos, bom investimento. Espero aí que a longo prazo vocês tenham um bom retorno financeiro em cima da sua carteira de investimento.